Bom dia, queridos amigos. É uma alegria nos encontrarmos pela quarta vez para avançarmos no tema de como a caridade foi sendo vista e vivenciada desde o Antigo Testamento até a nossa presente contemporaneidade. Começo, pois, nossa quarta conversa com a comunidade de Lucas. Por fim, vamos verificar a comunidade de Lucas. Estamos tão habituados a ler e a ouvir o título Atos dos Apóstolos, que talvez nem nos passe pela cabeça o fato de estarmos diante de um título que, na realidade, não corresponde exatamente ao texto em questão. Acontece que, originalmente, não havia divisão entre o Evangelho de Lucas e o que hoje costumamos chamar de Atos dos Apóstolos. Lucas teve em mente compor uma só obra, em 2 volumes. No prólogo, Lucas 1:4, o evangelista deixa bem claro sua intenção literária. Penso que não devamos perder de vista que estamos diante de um caso único. Embora Lucas seja um evangelho sinótico, ele é completado com uma segunda parte, ou segundo volume, constituído pelos Atos dos Apóstolos. Este pequeno descuido, com esse aspecto particular, pode acarretar sérias consequências na avaliação exegética, ou seja, na explanação e na interpretação dos livros bíblicos e, consequentemente, do livro dos Atos dos Apóstolos. Muitos aspectos da comunidade de Lucas só podem ser detectados se também levarmos em conta dados presentes no Evangelho e no Ato dos Apóstolos. O pensamento lucano apenas é palpável levando-se em conta o conjunto da obra. Em primeiro lugar, observa-se que Lucas é o evangelho mais incisivo em denunciar as contradições sociais. É neste evangelho que vamos encontrar os textos mais contundentes contra a riqueza socialmente descomprometida. Basta lembrarmos da parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, Lucas 16, 19 e 31. Podemos acrescentar a isso a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29 e 37, a parábola da porta estreita, Lucas 13, 22 e 30, entre outros. Haveria mais textos que mostram a radicalidade de Lucas com relação a este assunto. Com esses indícios, podemos começar a perguntar: como é a comunidade de Lucas? Podemos colocar a comunidade de Lucas provavelmente na Ásia proconsular. O mais provável é que a comunidade de Lucas, lá pelos anos 80, esteja sendo um pequeno espelho do que era uma sociedade helenista do Império Romano. Uma pequena burocracia romana que, em nome do império, coopta a classe dominante local, formando assim uma minoria privilegiada. A estes ainda se pode juntar comerciantes. Depois disso, vem a massa popular de escravos e trabalhadores autônomos. Assim sendo, a comunidade de Lucas devia compor-se de uma minoria privilegiada e de uma maioria pobre e indigente. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, indica uma tal composição social. Na comunidade de Lucas, devia haver ainda militares e outros funcionários do Império Romano. Essa comunidade buscava
uma nova relação com o mundo grego-romano, apresentando-se como algo distinto do judaísmo e também como um grupo de cristãos que não oferecia nenhuma ameaça política às instituições do Império Romano. Os cristãos dessa comunidade liam o Antigo Testamento da versão grega, denominada de Septuaginta. Tal comunidade considerava-se como o novo Israel, pois Israel teve um papel na história da salvação, mas a culminação dessa história corresponde ao cristianismo. Na comunidade de Lucas, a misericórdia ocupava um lugar central na teologia, e conforme também podemos observar em seu evangelho, e, portanto, na vida espiritual. Na comunidade lucana, a misericórdia, não é apresentada como contraponto à lei e ao sacrifício, como no evangelho de Mateus. Em Lucas, a misericórdia é apresentada como um princípio segundo o qual a igreja nascente deveria se organizar. A misericórdia é o chamamento, é o testemunho inspirador e conspirador para que as igrejas e as comunidades de cristãos trilhem o caminho ao encontro do outro, especialmente o outro maltratado e ferido, excluído das mesas e das possibilidades mínimas de poder ter uma vida digna concernente com o espírito da criação. A comunidade de Lucas entendia a missão das igrejas como uma missão de misericórdia, de busca amorosa pelo próximo. Talvez por isso fiquem mais compreensíveis os motivos pelos quais a conhecida parábola do samaritano se encontra no capítulo 10, em Lucas, mesmo capítulo onde encontramos o relato do envio missionário dos discípulos, Lucas 10, 1-16, e a proclamação do amor a Deus e ao próximo como grande mandamento. Prestemos a atenção para o fato de que a parábola do samaritano é a primeira do ciclo de subida para Jerusalém, Lucas 9, 19, que ocupa a maior parte do Evangelho de Lucas. Parece que Lucas quer chamar a atenção para que o caminho que existe até Jerusalém, lugar da cruz e da ressurreição, ou seja, o ápice da mensagem de Jesus, deve ser sempre trilhado com os pés da fé, do desapego e, principalmente, da misericórdia. Dos estudos que efetuamos do livro dos Apóstolos, do Evangelho de Lucas e da historiografia sobre a comunidade, podemos concluir alguns traços que impactam a nossa história da caridade. A comunidade lucana, ao realizar uma interpretação tipológica da história, tem como horizonte o profetismo, as obras, o serviço, a parúzia de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que não a impedia de ter uma fé engajada a favor dos desfavorecidos, dos pobres e dos excluídos do sistema socioeconômico. Como já falamos, a sociedade romana era composta de uma minoria privilegiada, constituída por funcionários romanos, comerciantes e religiosos, e por uma massa popular de escravos, camponeses, trabalhadores autônomos, viúvas, órfãos e mulheres. Tal comunidade, reunindo-se em casas, compartilharam não só os bens materiais, mas
o Evangelho de Jesus Cristo, que abarcava todas as dimensões humanas, incluindo uma nova relação social e econômica entre homens e mulheres. Por meio do ensinamento dos apóstolos, da comunhão fraterna, da fração do pão e das orações, conforme Atos dos Apóstolos 2:42, a comunidade lucana não viveu somente uma fé espiritualizada e focada nos sinais e prodígios da força dinamizadora do Deus Trino, Espírito Santo, oriunda da mensagem apostólica. Através de sua perseverança no ensinamento dos apóstolos, a comunidade lucana engajou a sua fé a serviço daqueles que Jesus intervinha para libertá-los. Não só libertá-los, não só do mal advindo da alma, mas das opressões e exclusões sociais que retiravam a dignidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Ao viverem em comunhão, a comunidade lucana não compartilhava somente a palavra de Deus, mas colocavam tudo à disposição dos pobres e dos necessitados, sem agregarem o ideal de cada um para si. Ao fracionarem o pão, simbolicamente representado na Eucaristia, não só celebravam a participação na salvação escatológica mediante ao sacrifício e à ressurreição de Jesus, mas tomavam o alimento com alegria e simplicidade, de coração, por estarem em uma comunhão espiritual e atemporal, já que consideravam a sua união como o corpo escatológico de Jesus na Terra. Na comunidade lucana, as orações eram indicativas de agradecimento, júbilo e clamor pela vinda do Filho de Deus, fazendo presença no meio de sua comunidade de discípulos e discípulas. Como já foi dito antes, a comunidade lucana fazia uma releitura do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, que teria inaugurado e concretizado o projeto de Deus, reino de Deus, já vivido pelos israelitas através das 12 tribos, onde o povo teria que constituir-se como uma irmandade a serviço do próximo. Por trás dessa constatação que fazemos, não existem somente influências indiretas, advindas das relações sociais do núcleo familiar romano, das releituras da tradição judaica e do sistema socioeconômico romano. Mas podemos concluir, no tocante à caridade, que na comunidade lucana há um ideal de uma sociedade igualitária, com novas relações humanas, quebrando o binômio homem-mulher, judeu-gentio. Uma nova perspectiva econômica, compartilhar os bens, colocando-os à disposição de todos, e uma ruptura com as relações de dominação e poder. Na comunidade lucana, a caridade podia ser entendida como o serviço a todos e todas, especialmente aos desfavorecidos, com base na solidariedade, fraternidade e igualdade. Tentando
resumir nossos últimos encontros, após esta longa viagem da caridade, com certa ênfase pelo mundo dos cristãos do primeiro século, poderíamos dizer que a caridade, expressa no amor ao próximo que eles tentaram viver, não era uma mera filantropia. Por outro lado, devemos salientar que o outro, o próximo que deve ser amado, muitas vezes aparecia em duas situações opostas. De um lado, o próximo que vem ao meu encontro, que pode aparecer como um irmão que compartilha minhas crenças, meus ideais e minhas motivações. Por outro lado, pode ser o próximo que me ignora, que luta comigo, que me rejeita, aquele que me persegue ou que procura o meu mal. Tentarei, assim, a partir dessa retrospectiva histórica, muitas delas, inclusive, que fundamentaram os escritos do Novo Testamento, aproximar-me cada vez mais de algumas tradições religiosas da contemporaneidade e como a caridade impacta em suas vidas. Porque é na vida que o amor se torna uma realidade concreta e tangível, quando as circunstâncias favorecem ou dificultam o exercício da caridade. Vamos, então, hoje e no próximo encontro, a algumas das tradições ou doutrinas religiosas e a relação delas com a caridade. Podemos verificar, inclusive, como as interpretações das primeiras comunidades cristãs impactaram, ou não, as atuais regras dessas doutrinas. Comecemos pela doutrina católica. A doutrina católica classifica a caridade como uma das virtudes teologais. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, as virtudes teologais, como é a caridade, têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Segundo o catolicismo, a caridade, como as demais virtudes teologais, são infundidas no homem com a graça santificante, tornando os homens capazes de viver em relação com a Trindade, bem como fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. A caridade, como as demais virtudes teologais, são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Na Igreja Católica, a caridade tem o mesmo significado que ágape. Inclusive, este nome é o título de um dos livros do padre Marcelo Rossi. No Catecismo da Igreja Católica, a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus faz da caridade um mandamento novo, a plenitude da lei. A caridade é o vínculo da perfeição, conforme Epístola aos Colossenses 3,14. A caridade é o fundamento das outras virtudes que ela, caridade, anima, inspira e ordena. Sem ela, caridade, não sou nada e nada me aproveita, conforme 1ª Epístola aos Coríntios, onde Paulo diz no capítulo 13, versículos 1 a 3. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia
o conhecimento e todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Dado o catolicismo, vamos agora para o protestantismo. Para o protestantismo, a caridade também é traduzida com amor e tem sua origem na palavra grega HP. Em nosso idioma, a palavra amor assume diversas interpretações possíveis, como, por exemplo, o amor sensual. Mas no original grego, a palavra amor tinha um significado mais específico, que tem mais sentido com a escolha de um comportamento do que com a questão de um sentimento. Quanto à visão cristã da caridade, percebemos que a visão cristã protestante da caridade, percebemos que a caridade relaciona-se, na visão protestante, com a doutrina da salvação. Porém, a caridade não é tratada como um meio para a salvação. Na ótica protestante, a caridade é uma consequência natural da salvação. Apesar da caridade não ser considerada como o cerne da salvação, pois o cerne da salvação seria o sacrifício de Jesus Cristo, a caridade é colocada como uma resposta natural esperada, como uma demonstração de gratidão e experiência do cristão protestante com Deus. Vamos para a caridade de acordo com o budismo. De acordo com o budismo, a caridade, ou dana, é a primeira das 6 perfeições. E é similar à ideia cristã de caridade. Um budista deve ter amor e compaixão por todos os seres. A caridade é interpretada como uma possibilidade de demonstrar amor e compaixão, mas também como uma maneira de elevar o próprio caráter. Segundo a monja Koen, muito famosa recentemente, no budismo, o maior presente que se pode dar ao próximo é a nossa presença absoluta. E o que seria esta presença absoluta? Vou tentar simplificar. Cada instante em nossa vida jamais se repete. Não há bis nesta existência terrena. Cada momento é único. Presença absoluta é ser capaz de apreciar, de estar presente, de estar absolutamente presente naquele momento. Isto é, vivenciar cada etapa da existência. Vivenciar a caridade estando absolutamente presente ao outro. É claro que também é caridade, para o budismo, doar bens materiais. Mas, para o budismo, mais importante, ou tanto quanto é importante, é doar ensinamentos. Aqui vamos dar uma parada para uma proposta de reflexão entre as duas doutrinas cristãs que já vimos anteriormente, católicos e protestantes, e o budismo, corroborando o que eu havia proposto na introdução ao nosso tema. O cristianismo ensina que não devemos fazer para alguém o que não gostaríamos que fizessem conosco. Assim, não se deve praticar o ato ruim
Já para fazer a caridade, é o contrário. Com fé em Jesus, é para fazermos aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. O budismo já ensina que devemos fazer o bem para o outro baseado no que ele quer e no que é bom para ele. Assim, tanto o cristianismo como o budismo ensinam o amor. Ou seja, para ambos, a caridade praticada com a verdade do nosso coração é amor. Mas o budismo traz uma reflexão que me parece essencial ao nosso contexto. Nem sempre o que é bom para a gente é bom para o outro. E nem sempre o que é ruim para a gente é ruim para o outro. Não estou insinuando que o budismo seja superior ao cristianismo, de jeito nenhum. Mas essa perspectiva da caridade, através desse ensinamento budista, especificamente, me parece ser enormemente mais vantajosa para a prática real da caridade. Para finalizar este ponto, já que já estamos cumprindo o nosso horário de hoje, não poderia deixar de mencionar que o budismo ensina que os iluminados, aqueles que têm um amor gigante, ajudam o próximo com base no que é bom para ele, iluminado. Pois o iluminado consegue ir além de si mesmo. E também muito importante para as nossas conclusões finais no nosso próximo encontro, também muito importante para o budismo, o conhecimento sobre os outros vem com o autoconhecimento que desenvolvemos nessa vida. Detalhe, repito, autodesenvolvimento dessa vida, não o autoconhecimento de outras vidas que já tivemos. Porque não temos lembrança de nossas vidas passadas. Estamos sob o véu do esquecimento. Queridos amigos, espero vocês em nosso próximo encontro sobre a história da caridade. Um bom domingo a todos.